Imagine um mundo que respira diferente, onde o ar parece carregar uma lembrança antiga, como se cada partícula tivesse testemunhado um segredo que ninguém ousou dizer em voz alta. Um mundo onde o silêncio não é vazio, mas um chamado suave, quase imperceptível, esperando pela criança que ainda sabe ouvir. E se, dentro desse suspiro de realidade dobrada, o amigo imaginário de Hallie não fosse fruto da infância, mas um eco verdadeiro, vindo de um lugar que jamais deveria alcançar alguém tão pequeno? E se, no coração distorcido de Vecna, ainda existisse algo vivo, frágil e humano? Um prisioneiro sem corpo, flutuando na escuridão de uma mente partida, esse Henry Crieli, perdido entre memórias fragmentadas e ruínas de si mesmo, encontrasse em Hallie Wheeler a única porta capaz de deixá-lo respirar ainda. Que por instantes, enquanto o mundo ao redor se contorce em sombras que ele próprio criou. O que aconteceria se uma criança inocente se tornasse o primeiro fio de um destino que se entrelaça entre luz e monstruosidade, guiada por sussurros tão antigos quanto a dor de alguém que nunca deixou de tentar proteger aquilo que amava? Feche os olhos por um momento e permita que esta pergunta caminhe com você, devagar, como quem pisa num sonho que ainda não decidiu se é sonho ou aviso. Porque nesta história, cada passo revela uma dobra. Cada dobra revela uma lembrança, e cada lembrança revela um fragmento esquecido de Henry, preso dentro do monstro que o mundo aprendeu a temer. E se tudo isso tivesse começado quando Hallie decidiu ouvir? Hallie caminhava pela casa como quem atravessa um campo de vento invisível, sentindo que o ar ao seu redor parecia mover-se de maneira diferente, como se algo respirasse junto dela, acompanhando cada passo com atenção silenciosa. O crepitar distante do aquecedor criava pequenos intervalos sonoros, e esses intervalos pareciam se estender um pouco mais do que o normal, como se o tempo hesitasse antes de seguir adiante. Ela não sabia explicar, mas às vezes tinha a impressão de que esses espaços vazios carregavam uma voz que ainda não aprendera a se expressar por completo, como um pensamento que tenta nascer. A luz da manhã entrava pela janela em feixes longos e pálidos, atravessando partículas de poeira que flutuavam devagar, como pequenas estrelas presas num universo adormecido. E no meio dessa quietude surgia aquela sensação, suave demais para ser medo, profunda demais para ser ignorada, que fazia o coração de Hallie bater num ritmo um pouco diferente, quase como se estivesse tentando acompanhar outra pulsação, distante e familiar ao mesmo tempo. Ela não sabia de onde vinha, mas sentia que alguém a observava com cuidado. Não com ameaça, mas com uma espécie de carinho encoberto por camadas de tristeza. Quando abria seu livro, as páginas de uma dobra no tempo pareciam carregar mais peso do que antes, como se guardassem segredos que só ela poderia decifrar. Havia algo nas palavras que parecia conversar com ela, deslizando entre os parágrafos, como uma corrente suave que se enrolava em seus pensamentos. Às vezes, ela parava de ler apenas para ouvir. Não sabia exatamente o que procurava, mas havia um som quase imperceptível, uma melodia curta, quebrada, como se alguém tentasse lembrar de uma música antiga e só conseguisse alcançar fragmentos dela. Nos cômodos vazios da casa, os ruídos comuns pareciam ter significados novos. O ranger leve do piso soava como um passo hesitante. O bater suave da porta lembrava um pedido tímido para entrar. O eco distante de uma panela no fogão transformava-se num chamado de algo que não tinha forma, mas tinha intenção. Era como se o mundo estivesse tentando falar com ela através de pequenos gestos, oferecendo sinais que precisavam ser sentidos, não entendidos. E, em meio a tudo isso, Hallie começava a perceber que seus próprios pensamentos vinham com uma textura diferente, mais profunda, mais carregada, como se outra mente caminhasse paralelamente à sua, observando, estudando, tentando encontrá-la através das dobras invisíveis que se escondem entre o que vemos e o que sentimos. Havia um nome que, às vezes, surgia como um sussurro antigo, não dito, mas intuído, vindo de uma lembrança que não pertencia a ela. Era como se
num lugar distante e escuro, alguém despertasse na tentativa de alcançá-la. E Hallie, sem entender, respirava um pouco mais fundo, como se aceitasse esse encontro, sem perceber que o fazia. Porque histórias que começam em silêncio, quase sempre, guardam um destino maior do que parecem. Com o passar dos dias, a presença silenciosa ao redor de Hallie começou a se transformar em algo mais definido, ainda que delicado, como um toque que não toca. Em determinados instantes, ela sentiu uma mudança quase imperceptível na temperatura do ambiente, como se o ar decidisse repousar sobre seus ombros, aquecendo-a de um modo que não pertencia à casa, nem à rotina, nem ao mundo. Era uma sensação de companhia, de alguém que permanecia perto demais para ser ignorado e longe demais para ser compreendido. Foi numa tarde particularmente quieta que isso mudou. A casa parecia suspensa em um silêncio profundo, o tipo de silêncio que antecede algo que ainda está se formando. Hallie brincava perto da escada quando percebeu uma figura à distância, tão nítida e ao mesmo tempo tão suave que parecia quase feita de respiração. Ela não sentiu medo, apenas aquela estranha familiaridade que vinha crescendo dentro dela, como se já o conhecesse desde sempre, mesmo sem saber seu nome. Ele não falava com palavras, ele se apresentava através de sensação. Um olhar profundo, carregado de culpa e ternura, pairava sobre ela como uma promessa não dita. Algo em sua postura dizia que não queria ser visto por mais ninguém, que aquela aparição era exclusivamente para ela. Como se escolhesse Hallie não por acaso, mas porque precisava dela de um modo que ainda não ousava explicar. E naquele instante, Hallie compreendeu, sem entender, que aquele visitante invisível aos olhos de todos não desejava machucá-la. Ele parecia preocupado, atento, quase protetor. A presença vinha e ia como uma brisa que atravessava paredes, retornando sempre a ela, sempre a criança que ainda escutava o mundo com o coração. Ele permanecia apenas o tempo suficiente para que Hallie sentisse que não estava sozinha. Antes de desaparecer nas margens da realidade, onde sombras e lembranças se misturavam, era como se ele tentasse avisá-la de algo, mas ainda não tivesse força para formar uma mensagem inteira. Naquela noite, tudo mudou. Hallie acordou com um estalo seco no fundo da casa, um som tão profundo que parecia nascer do próprio chão. A escuridão ao redor estava mais densa, mais viva, como se observasse cada movimento dela. O ar se contraiu, os sons familiares desapareceram, e antes que pudesse chamar por alguém, algo atravessou o silêncio. Não como uma criatura, mas como um deslocamento de realidade. Um Demogorgon, emergindo da escuridão como se sempre tivesse pertencido àquela casa, tentou abocanhar o mundo ao redor dela em um único gesto, silencioso e inevitável. Hallie mal teve tempo de entender o que acontecia. Em um instante, sentiu-se puxada para longe de tudo o que conhecia. O mundo real desapareceu como uma cortina que se fecha de repente. A casa, os sons, a luz menos, tudo caiu atrás dela, enquanto a criatura arrastava para um breu mais antigo que qualquer pesadelo. No mundo invertido, a consciência de Hallie se apagou como uma chama frágil, enfrentando o vento forte. Seu corpo permaneceu imóvel, suspenso no ambiente distorcido, enquanto uma rede de tentáculos e raízes pulsantes começavam a lá como um fragmento vivo dentro do domínio de Vecna. Porém, embora seu corpo estivesse preso, sua mente permaneceu flutuando entre camadas de sonho, memória e silêncio. E foi dentro desses sonhos que ele voltou. A mesma figura que antes surgia timidamente no mundo real, agora se aproximava com mais nitidez, como se a distância entre eles tivesse, enfim, se dissolvido. A luz que envolvia sua presença parecia feita de algo quebrado e belo ao mesmo tempo, como se fosse parte de um homem e parte de uma lembrança. Hallie percebeu que, ali, no espaço íntimo entre vigília e sono, ele conseguia falar com ela através de imagens, sentimentos e sensações que se entrelaçavam como ecos dentro de um corredor infinito. Era Rene, ou pelo menos o que restava dele dentro de Vecna. Ele não aparecia como monstro, nem como ameaça. Ele surgia como sombra de alguém que um dia tentou proteger, alguém que ainda lutava para fazê-lo, mesmo aprisionado dentro da mente que devorou a sua.
Ele estava ali porque precisava dela. E Hallie, perdida entre sonhos e pesadelos, percebia, pela primeira vez, que seu amigo invisível carregava um peso tão grande que parecia esmagar o próprio mundo ao redor deles. A história apenas começava a se dobrar, no espaço profundo onde a mente de Hallie flutuava adormecida. O silêncio parecia feito de um tecido mais denso, como se cada respiração dela conciliada no mundo real ecoasse ali com uma lentidão quase ritualística. E foi nesse silêncio que ele voltou a aparecer, não mais como a figura distante e fragmentada que surgia em sua casa, mas como uma presença mais firme, mais próxima. Apesar de ainda carregada pela melancolia de alguém que luta contra a própria sombra, Hallie viu ou sentiu que ele estendia algo para ela. Um objeto flutuava entre os dois, como se não precisasse obedecer às regras do peso ou da gravidade. Um toca-fita antigo, marcado pelo tempo, mas respirando uma espécie de energia suave, como se cada arranhão contasse uma história. Hallie não entendia como, mas sabia que aquele objeto não era apenas um presente, era uma proteção, algo que não deveria existir nos sonhos, mas que ali se tornava tão real quanto o medo que a cercava. Em vez de palavras, uma onda de sentimento atravessou Harry, alcançando-a como uma brisa quente que toca os olhos antes de tocar a pele. Ela sentiu que ele queria que ela tivesse aquilo, que aquilo era importante, que aquilo poderia solvê-la de algo que estava perto demais para ser ignorado. Em sua memória difusa, Hallie lembrava que, antes de ser levada, ele já havia tentado entregar esse mesmo toque-fita a ela, no mundo real, aparecendo do nada, dizendo com um olhar que aquilo significava cuidado, que aquilo era uma arma disfarçada de música. E agora, dentro do sonho, ela entendia que música não era apenas som. Era uma chave, uma fresta, uma forma de respirar dentro das paredes vivas do poder de Vecna. Henry tentava dar a ela o que podia, um dom, uma orientação, uma chance. Era exatamente como no livro que ela lia antes de tudo acontecer, uma dobra no tempo, onde seres misteriosos ofereciam às crianças pequenas dádivas que pareciam simples, mas carregavam a força de atravessar mundos. A cada vez que Henry se aproximava, Hallie sentia como se ele estivesse tentando repetir esse gesto, oferecendo pequenos fragmentos de luz, mesmo que envoltos em tristeza. E nesse instante, ela percebeu a verdade que sempre se insinuara, sem nunca se revelar por completo. Ele não queria assustá-la. Ele não queria manipulá-la. Ele queria protegê-la. Essa era a palavra que vibrava dentro dele, através dele, como se fosse tudo o que restava de sua humanidade quebrada, protegê-la. Desde o início, Hallie sentiu o mundo à sua volta pulsar ao ouvir essa intenção silenciosa. A escuridão parecia se retrair, como se reconhecesse o ato, como se entendesse que havia ali uma lembrança de bondade capaz de gerar rachaduras na consciência monstruosa de Vecna. E, pela primeira vez, algo mudou dentro dela. Não era coragem, nem clareza, mas uma compreensão profunda, suave e dolorosa. Ela não estava sozinha no sonho. Nunca estivera. O sussurro que a acompanhava desde antes do sequestro era a voz de alguém tentando guiá-la, tentando salvá-la, tentando impedir que ela se tornasse mais uma peça perdida dentro das entranhas do mundo invertido. O toca-fita brilhava levemente, como se carregasse todas as respostas que Henry ainda não conseguia dizer. E ao perceber isso, Hallie sentiu algo despertar dentro dela, como se uma pequena dobra de realidade se abrisse apenas o suficiente para que ela respirasse. Naquele instante, a história finalmente começava a revelar que não era apenas ela quem precisava ser salva. Harry, preso dentro de Vecna, também clamava silenciosamente por alguém que ainda pudesse ouvi-lo. A mente de Hallie, adormecida dentro do casulo vivo que aprendia no mundo invertido, parecia expander-se, como um oceano silencioso que se formava camada após camada, revelando correntes invisíveis e memórias que não pertenciam mais apenas a ela. Cada batida distante do próprio coração ressoava como um chamado, abrindo passagens onde antes só havia escuridão compacta. Henry caminhava entre essas passagens com a delicadeza de quem segura algo precioso nas mãos, sem saber
se conseguirá protegê-lo até o fim. Harley via apenas contornos dele, fragmentos de alguém que parecia ter sido humano tempos atrás. Alguém que carregava a saudade do próprio nome. Ele surgia entre luzes quebradas, como se cada lembrança sua estivesse parcialmente apagada, mas suficientemente viva para se agarrar ao que restava de esperança. A cada aproximação, Harley sentia que ele era feito de duas metades, uma parte cheia de ternura, silenciosa, e outra marcada por cicatrizes que não eram apenas dele. Por um instante, ela viu flashes que não eram sonhos seus. Um garoto observando uma floresta escura. Uma casa onde o silêncio tinha peso. Um pai gritando seu nome com medo. Uma irmã chorando. A queda. A transformação. A queda dentro da queda. E por trás de tudo, a presença esmagadora de algo maior. Algo que distorcia o mundo e se alimentava de tudo o que o garoto um dia foi. Harley não entendia completamente, mas sentia. E esse sentir era profundo o bastante para Faskla perceber que Henry não falava, através de palavras, porque palavras não sobreviveriam naquele espaço. Ele falava através de memórias emprestadas, emoções que atravessavam o ambiente como ondas longas, oferecendo a ela vislumbres de uma vida partida, e lentamente ela compreendeu que Henry não apenas queria protegê-la, ele precisava dela, não por egoísmo, não por soberania, mas porque havia dentro dele um fio que ainda tentava se separar da criatura monstruosa que o consumia. Um fio que permanecia vivo, brilhando discretamente dentro do caos que era a mente de Vecna. Enquanto caminhavam juntos pelo sonho, o chão ao redor começava a se contorcer, não como ameaça, mas como reação, como se Vecna sentisse aquele encontro, como se a escuridão observasse cada passo, tentando compreender o que estava sendo construído ali, dentro da mente da criança que julgara indefesa. Harley segurou o toque-fita com cuidado, como se fosse um pedaço do mundo real, capaz de lembrá-la de quem ela era. Ao tocar o objeto, um calor suave passou por seus dedos, como se uma música estivesse prestes a se formar, esperando apenas o instante certo para nascer. Henry aproximou sem mais, e mesmo sem voz, ela sentiu o que ele queria dizer. Aquilo não era apenas proteção, era uma forma de conexão. Um ponto de luz, capaz de abrir passagem no lugar onde tudo era controle e sombra. A atmosfera ao redor mudou novamente. A escuridão parecia ceder por um momento, como se desse espaço àquele encontro frágil. Era como se a mente do monstro também observasse silenciosa e furiosa, incapaz de impedir, mas pronta para reagir. E Henry, mesmo fragmentado, mesmo carregado por uma dor antiga, que nunca encontrou descanso, olhou para Harley como se a visse com nitidez pela primeira vez. Como se ali, naquela criança que ele havia escolhido, estivesse a única oportunidade de alcançar a si mesmo antes que fosse tarde demais. A música dentro do toque-fita vibrou pela primeira vez, ainda sem som, apenas como promessa. E Harley entendeu que dali em diante, cada sonho seria um caminho, cada caminho, uma memória, e cada memória, uma chave, porque Henry não estava apenas tentando salvá-la, ele estava tentando se libertar. A música, ainda silenciosa dentro do toca-fita, parecia ganhar forma como uma semente prestes a romper a terra, carregando um brilho que não precisava de som para existir. Harley a segurava com delicadeza, sentindo que aquele pequeno objeto continha mais vida do que qualquer coisa que o mundo invertido pudesse produzir. Era como se o toque-fita respirasse junto dela, alinhando seus batimentos ao ritmo de algo que se formava devagar, na cadência antiga de uma memória esquecida. O sonho, ao redor, começou a mudar. As paisagens que antes pareciam espaços abertos, embora estranhos, começaram a se dobrar sobre si mesmas. Linhas de sombra se curvavam no horizonte, girando em espirais lentas, como se a própria consciência de Vecna despertasse para aquela presença que não deveria estar ali. Os contornos do mundo onírico tremiam, o Emamea, mas em reconhecimento. Era como se a escuridão estivesse tentando compreender por que a criança ainda era capaz de encontrar luz dentro de si. Henry aproximou-se mais, o suficiente para que Harley percebesse novos detalhes. Seus olhos não tinham cor,
mas tinham profundidade. Sua figura não tinha bordas nítidas, mas transmitia firmeza. Ele parecia, pela primeira vez, quase inteiro, como se sua presença se fortalecesse cada vez que Hallie o aceitava. Cada vez que ela se permitia confiar naquele amigo silencioso que sempre tentou alcanquelar antes que a casa fosse rasgada pelo Demogorgon. O chão sob seus pés oníricos começou a rachar, pequenas linhas que se abriam como veios de tinta escura. Delas surgiam pulsações que vibravam como corações distorcidos, espalhando ondas de frio que tocavam a pele de Hallie, fazendo-a estremecer. E ele ergueu o rosto na direção dessas rachaduras, como se sentisse a aproximação de algo que conhecia bem demais. E Hallie percebeu que a escuridão estava olhando para eles, não como olhos, não como forma, mas como presença, como um peso que empurrava o ar, tentando distorcer o que estava sendo construído ali, tentando separar uma criança e o fragmento de humanidade que ainda sobrevivia dentro do monstro. Hallie sentiu o medo se aproximar, lento e afiado, entrando em sua mente como gelo. Mas, antes que esse medo pudesse dominá-la, Henry se aproximou ainda mais, tocando o ar perto dela, com um gesto que parecia conter séculos de arrependimento. Ele tentava dizer que estava ali, que não deixaria a escuridão engoli-la, que mesmo quebrado, mesmo aprisionado, ainda podia tentar protegê-la daquilo que ele próprio se tornara. E foi nesse instante que a música enfim nasceu, não como som, não ainda, mas como luz. Uma luz tênue, quente, pulsando dentro do toca-fita como um coração recém-desperto. A escuridão recuou por um instante, como se o brilho fosse inaceitável naquele território. As rachaduras fecarancei lentamente, tentando conter a vibração suave que se espalhava pelo sonho. Hallie viu que a luz não apenas iluminava o espaço ao redor, ela iluminava Henry, trazendo definição às partes dele que antes eram apenas contorno. Ele parecia respirar pela primeira vez dentro daquele mundo fragmentado. E então, a consciência de Vecna finalmente se revelou. Não em forma, não em voz, mas em pressão. Uma força esmagadora que desceu sobre os dois, dobrando o espaço, torcendo memórias, tentando arrancar Henry da frente de Hallie, como se arrancasse uma raiz presa num solo antigo. O sonho tremia, e o ar parecia queimar na borda da percepção. Hallie apertou o toque-fita contra o peito, e a luz intensificou-se, como se respondesse ao toque dela, como se reconhecesse que aquela criança era agora mais do que espectadora, menos era guardiã. Era o ponto de fratura que poderia abrir caminhos que nenhum monstro queria ver. Henry olhou para ela com algo que se assemelhava à gratidão. E Hallie, mesmo pequena, mesmo perdida, sentiu que aquilo que agora pulsava em suas mãos não era apenas música, era escolha, era destino. Era a chave que Vecna jamais permitiria que ela descobrisse. A pressão que cercava Hallie começou a diminuir com lentidão, como se a consciência que observava tudo percebesse que ainda não conseguiria romper aquele encontro. E o espaço onírico relaxou, como um tecido que finalmente encontra repouso, depois de ser esticado além do limite. A luz que nascia dentro do toque-fita espalucei pelo ambiente com um brilho que parecia acariciar as bordas quebradas do sonho, trazendo uma sensação de calor que dissolvia o medo pouco a pouco, até restar apenas uma quietude profunda, quase acolhedora. Hallie respirou devagar, sentindo o som invisível daquela luz, tocando algo dentro dela que não tinha nome, como se fosse uma lembrança que ainda não aconteceu, mas que espera pacientemente pelo momento de existir. O sonho ao redor começou a se estabilizar, e o chão, que havia se fragmentado agora, parecia firme novamente, enquanto o ar ganhava cor e textura, como se fosse tecido por algo que compreendia a delicadeza de uma criança que ainda não deveria carregar fardos tão densos. Henry permaneceu diante dela, iluminado pela claridade suave que se espalhava a partir do objeto que ela segurava. Seu rosto parecia mais humano, como se a luz revelasse fragmentos dele que estavam escondidos há muito tempo, protegidos atrás de camadas de dor, vergonha e silêncio. Ele não falava, mas Hallie entendia a intenção que brotava da presença dele, como se uma mensagem inteira existisse ali, flutuando entre os dois,
aguardando apenas o instante certo para se tornar clara. A consciência de Vecna afasta-se como uma onda que recua antes de reorganizar seus movimentos. Mas por um breve momento Halle sentiu o peso de que aquilo não seria o fim, e sim o início de algo maior. Ainda assim, dentro daquele sonho, havia paz. Uma paz frágil, tecida com cuidado, sustentada pelo último fragmento de Henry que insistia em não desaparecer. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para indicar algo dentro dela mesma. Algo que estava despertando devagar, como se pudesse guiá-la ao longo de um caminho que ainda não existia, mas que surgiria à medida que ela aprendesse a ouvir a música silenciosa que agora se escondia no toca-fita. Halle sentiu que, de algum modo, ele estava confiando nela com mais do que proteção. Ele estava confiando nela com esperança. Uma esperança pequena, mas viva, capaz de se expandir da mesma forma que a luz se expandia dentro do sonho. A escuridão ao redor tornou-se mais distante, perdendo forma e autoridade, até que restasse apenas o brilho suave que pairava entre os dois. Halle não sabia como sairia dali, nem se acordaria tão cedo, mas algo dentro dela entendeu que toda história grande começa com um gesto pequeno, e que aquele encontro, silencioso, terno e profundo, era o primeiro passo de uma jornada que conectava duas almas presas em destinos diferentes. A luz do toque-fita pulsou uma última vez, lenta e tranquila, como um coração que decide adormecer em segurança. Henry inclinou a cabeça levemente, num gesto que parecia misturar despedida e promessa. E Halle, envolta pelo calor daquela claridade, permitiu que o sonho a acolhesse como um cobertor macio, deixando-se guiar por aquela sensação de que, mesmo dentro do domínio de Vecna, existia algo que ainda escolhia protegê-la. A música ainda não havia começado, mas dentro dela, o silêncio já estava se transformando em melodia, e era nessa melodia silenciosa que o sonho finalmente repousava. Às vezes, quando alguém se encontra suspenso entre tudo o que foi e tudo o que ainda pode ser, o futuro começa a se dobrar em possibilidades que não dependem de força nem de poder, mas de gestos quase invisíveis, daqueles que mudam o rumo de uma vida sem que ninguém perceba. Halle, imersa no silêncio de si mesma, começa a sentir que o destino talvez não seja feito de grandes acontecimentos, mas de pequenas escolhas, pequenos instantes, pequenas percepções que transformam o coração antes de transformar o mundo. E é nesse espaço íntimo que as perguntas começam a nascer como sementes. E se Halle crescesse, carregando a lembrança vaga de alguém que tentou protegê-la quando ninguém mais entendia o que ela atravessava? E se essa memória se tornasse um farol silencioso que a ensinaria, ao longo da vida, a reconhecer a dor alheia com mais delicadeza do que a maioria consegue? Talvez esse gesto invisível fosse o início de uma sensibilidade que ela não perderia jamais. E se Henry, mesmo preso ao próprio silêncio, encontrasse em Halle o primeiro olhar que não o julgou, e se essa simples troca, quase acidental, fosse suficiente para que ele recordasse que um fragmento de bondade ainda existia dentro dele. Talvez, mesmo sem liberdade, ele se sentisse menos sozinho, menos esquecido, menos perdido no peso de tudo o que o transformou. E se, no futuro, Halle carregasse dentro de si uma compreensão profunda sobre fragilidade humana, aprendendo que às vezes o que parece monstruoso é apenas a forma final de uma dor que não encontrou caminho para ser dita. Talvez isso a tornasse capaz de enxergar além das máscaras do mundo, percebendo que todos, até os mais quebrados, um dia foram alguém que apenas tentou não machucar ninguém. E se, no decorrer dos anos, ela descobrisse que as pessoas que cruzam nosso caminho, mesmo as que encontramos apenas em sonhos, deixam marcas que se tornam bússolas silenciosas, talvez Halle aprendesse que não existem encontros inúteis, e que até as presenças que duram segundos podem mudar a direção de uma alma. E se de alguma forma essa história toda não fosse sobre monstros e salvadores, mas sobre duas consciências tentando se reconhecer dentro da própria escuridão, buscando um ponto de luz que justificasse continuar existindo. Talvez fosse essa busca, e não a vitória, que realmente importasse. As possibilidades repousam
agora em silêncio, como páginas que ainda não foram viradas. Enquanto cada escolha futura pode abrir um novo caminho, e cada caminho pode revelar algo inesperado. E talvez, quando o Raleigh despertar, descubra que o mais importante não era entender o que aconteceu, mas perceber que, até nos lugares mais sombrios, existe alguém tentando ser melhor do que aquilo que o destino obrigou a se tornar. O resto permanece em aberto, como uma história que ainda respira antes de ser escrita, como um futuro que se expande devagar, como perguntas que continuam chamando no escuro à espera de quem ousa respondê-las. E se tudo isso for apenas o começo,